Sou o médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis em outra parte a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações através do Espiritismo. Escutai-os. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Túlio Ortílio. Façamos a nossa prece. Deus de amor e misericórdia, te agradecemos por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu nome, para que possamos, neste momento, refletirmos, analisarmos, nos fortalecermos na tua fé, no teu amor, no teu poder e na tua esperança. Pedimos a tua proteção para os dias que passamos. Pedimos a tua proteção para os dias que virão. Te agradecemos, Pai amado, pela vida e te damos glória pela nossa existência. Convido a todos para, a partir deste momento, nós façamos uma profunda reflexão e analisarmos o tema, os talentos e a caridade, contido no capítulo 16, em um Evangelho segundo o Espiritismo, e também contido no livro Pelos Caminhos de Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do médium Divaldo Franco. E também no livro Após a Tempestade, um excelente livro para reflexão nos dias de hoje, pelo Espírito Joana de Ângeles, também psicografia do médium Divaldo Franco. A parábola dos talentos, proferidas por Jesus em Mateus capítulo 25, o versículo de 14 a 30, é de extrema importância, principalmente neste momento em que parte da humanidade que se encontra no orbe terrestre vive a transição planetária. Porque ao mesmo tempo que nos esclarece acerca dos atuais acontecimentos que estamos presenciando, alivia nossos sofrimentos, nossas dores, nossas ansiedades e mágoas, e também nos adverte. Quando presenciamos nações contra nações, filosofias equivocadas sendo disseminadas pelo ódio, levando à divisão polarizada das pessoas, famílias desestruturando-se pela indiferença entre seus membros, porque na sua constituição não teve como alicerce, como base, o amor, e somente as paixões mundanas. Observamos também, nos dias atuais, o surgimento de diversas enfermidades, cuja ciência não conhece sua causa, mas que atinge indiscriminadamente todos os habitantes deste planeta. Constatamos, então, que o mundo está passando por uma transformação moral e espiritual.
Jesus o Cristo já havia nos alertado acerca dos acontecimentos dos últimos dias, referindo-se não à destruição, à transformação da matéria, ou daquilo que é constituído de matéria, porque a matéria por si só está em constante transformação, mas acerca do fim de um ciclo moral dos habitantes do planeta Terra, para que possamos continuar a longa romagem evolutiva em busca da felicidade prometida por Jesus. Então nos perguntamos, o que fazer diante desta realidade? O que fazer para nos ajudarmos neste momento? A parábola dos talentos nos diz que o Senhor da terra age como um homem, que, tendo de fazer uma viagem fora do seu país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, conforme a capacidade de cada um, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi, se negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2 talentos, da mesma forma, negociou o dinheiro e ganhou mais 2 talentos. Mas o que recebera apenas 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores retorna e o chamou para prestar conta. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou mais 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão. Mais 5 que ganhei, respondeu-lhe o amo. Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, da mesma forma apresentou mais 2. E o Senhor também lhe respondeu: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde não plantaste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui os tem, restitua o que és teu. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabia que ceifos onde não semeei, e colho onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bem. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Analisemos. O Senhor da terra, na parábola, representa o Criador de todas as coisas, a causa primeira de tudo, e é soberanamente bom e justo. Toda a sua criação transcende a tudo aquilo que nós chamamos de perfeito, e nada acontece sem sua vontade, ou sem ter uma causa justa. A mesma chuva que em alguns locais causa enchente, noutros sacia a sede daqueles que sofrem os efeitos da seca, aduba o leito dos rios, faz germinar a semente, retira a sujeira das ruas e limpa a psicosfera dos locais. A mesma lagarta que numa plantação devora as folhas, ficando a planta incapaz de produzir, amanhã será a borboleta, que num ecossistema atua como polinizadora,
sendo fonte de alimento e indicando seu bem-estar. Concluímos que, diante dos acontecimentos em nossa vida, independente de compreendermos ou não a causa ou motivos, saibamos que tem um objetivo, uma causa justa. Os talentos na parábola são tudo aquilo que temos por aptidão, tudo aquilo que nos é dado pelo Criador, inclusive nossa consciência. Por isso, temos pouca interferência sobre aquilo que nos rodeia. É natural, nas dificuldades e dissabores, que oremos a Deus e a Jesus, pois certamente nos ajudará. Mas também é muito importante nós analisarmos o nosso interior, analisarmos a nossa consciência e verificarmos o que podemos fazer com nossos talentos para ajudar os outros irmãos que também passam por dificuldade. Ninguém é inútil. Por isso, nas experiências mais difíceis de nossa vida, sigamos em frente, confiantes, oferecendo a cada um que passa em nosso caminho o que há de melhor em nós, o que há de mais nobre, mais belo, mais útil, a fim de que possamos ser instrumentos vivos da providência divina em prol dos nossos semelhantes. Até os laços de afetos são talentos dados por Deus. Os nossos filhos, os nossos irmãos, a pessoa amada, os nossos pais, tudo isso são talentos concedidos por Deus para auxiliar na nossa evolução. A terra na palestra representa a vida, a nossa própria existência. E viver é superar obstáculos. Viver é enfrentar desafios. Por isso, nas dificuldades, nas dores, nas decepções, entendamos tudo isso como um aprendizado, uma experiência para nos educar, e não como um castigo, uma sentença de um crime que cometemos e vai passar. Porque tudo passa, assim como as alegrias passam, os momentos tristes também passarão. A vida é um empréstimo de Deus que não pode ser devolvido. Nós não podemos simplesmente desistir de viver. Não podemos querer devolver a Deus a vida, porque é a própria essência divina. E jamais poderemos dizer, não gostei da vida, não quero mais viver. A nossa vida está em constante construção, como um novo dia. E cada dia tem seus próprios instrumentos de aprendizado. Então, por que ficarmos nos preocupando com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, com o que será de nós, se nós não vivemos nem o hoje? Procuremos sempre lembrar dos momentos felizes da nossa vida e veremos que são muito maiores do que os momentos de dificuldades. Mas muitas vezes nos vem a revolta, a insatisfação, porque consideramos a vida injusta. Reclamamos que a vida deveria ter sido mais feliz, mais generosa conosco. E esquecemos que a vida é o próprio Criador. E dele não podemos cobrar. A vida é que nos cobra atitudes melhores para a nossa própria felicidade. Os servos da parábola somos todos nós. E representa toda a humanidade que está a serviço do Criador. E todos nós estamos colocados na tarefa certa, de acordo com nossos talentos, com aquilo que somos capazes de realizar. E cada um de nós responde pelas consequências de seus próprios atos. Ninguém sofre as consequências ou é responsabilizado por atos que não praticou. E tudo que vivenciamos é necessário à nossa evolução moral. Somos aprendizes. Estamos na lição certa. A família onde reencarnamos é perfeita para o nosso aprendizado. Cada integrante dessa constelação familiar é instrumento dado por Deus, pelo Criador,
para o nosso aprendizado. Mas muitas vezes, quando temos que conviver com cada um 24 horas, começamos a observar que tem ou que possuem talentos diferentes, ou personalidade diferente. Nos momentos de dificuldades, percebemos a forma que cada um reage. Um demonstra ansiedade e começa a perguntar: será que isso nunca vai acabar? O que vai ser de nós? O que vai ser da minha vida? O que vai acontecer conosco? Esse comportamento de ansiedade gera nos demais a incerteza. E também observamos outros que se mostram mais tranquilos, procurando soluções para as dificuldades que surgiram. E por que o Senhor colocou talentos diferentes, ou de níveis diferentes, para cada servo? Porque cada um de nós está num nível evolutivo diferente. Cada um tem uma capacidade de realização. Aquilo que talvez um saiba, o outro não sabe. E é essa diferença de conhecimento, de talentos, que vai nos permitir evoluir. Se todos nós soubéssemos a mesma coisa, onde estaria o aprendizado? Por isso, essa diversidade é necessária para o nosso aprendizado. E o que estamos fazendo com os nossos talentos? A parábola do talento nos diz que devemos ter determinação e usar os talentos que possuímos em prol de nós mesmos e dos outros, que devemos usar a força interior que possuímos para podermos evoluir. Mas há no mundo pessoas que dizem que não terem nenhuma obrigação de ajudar ou servir, que isso representa uma humilhação, um sofrimento. Outros ainda falam: eu não possuo meios de ajudar ninguém. Leia do engano. Tudo na criação trabalha e serve. Deus não criou nada inútil. Tudo tem uma finalidade e um objetivo bem definido. Desde o sol que ilumina o orbe terrestre, do verme que prepara a terra, do vegetal que realiza a fotossíntese, do animal que alimenta o homem e aduba. Tudo tem uma finalidade, um objetivo inteligente e está tudo interligado. Devemos aproveitar os momentos de dificuldades que surgem em nossa vida para cada vez mais aprendermos e transmitir esse aprendizado às demais pessoas. Quando nos dispomos a ensinar alguém sobre uma determinada ciência, ou sobre um trabalho, um ofício, uma tarefa, nós também estamos aprendendo. Quando procuramos transmitir às pessoas pensamentos sadios e edificantes, levando uma mensagem de ânimo, de estímulo, nos tornamos um instrumento de alegria e bem-estar para aqueles que nos rodeiam. O mundo em que nos encontramos é uma grande escola e nos propicia a cada instante oportunidades para evolução e aprimoramento. E onde caminhamos, lado a lado caminham também a ignorância e a fraqueza. Agora, se vivemos num meio onde predomina a raiva, a intriga, a discórdia, a indiferença, então vamos aproveitar para exercitar a paciência. Lembremos que o nosso maior adversário não é o outro. Somos nós mesmos, são as nossas paixões, o egoísmo, o amor próprio. Esses são os nossos cruéis carrascos, que devem ser corrigidos, e não aquelas imperfeições dos outros que, por algum momento, demonstram atitudes hostis. Às vezes, dentro do nosso próprio lar, encontramos o nosso maior agressor. Busquemos, então, manter a tranquilidade interior, que produzirá paz naquele que nos agride. Porque revidar o mal com o mal é tornar-se igual ao mal.
O agressor é um ser enfermo de comportamento, que ainda não despertou para a vida maior, para as vibrações superiores, para a não violência e para a serenidade. Além disso, todos aqueles que nos agridem moralmente, na verdade, têm medo de nós. Todos os que nos invejam e dizem nos detestar, têm medo de nós. Porém, nós também somos responsáveis, porque não inspiramos de nós o amor. Porque o amor, esse sentimento, ele servirá como antídoto a anular o efeito de uma serpente, curando assim as doenças graves e perigosas do sentimento, como a calúnia, a traição, o adultério, a mentira, a infâmia. Lembremos também dos ensinamentos de João Evangelista. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, esse é mentiroso. Porque quem não ama o companheiro com quem convive, como poderá amar a Deus que ainda não conhece? A parábola dos talentos tem um foco não nos servos que prosperaram, mas aquele que não soube usar seu talento e foi castigado. Porque tudo aquilo que já fizemos de correto, de certo, que já internalizamos, não há mais necessidade de repetir e de passarmos. Se temos várias aptidões, por que não usar essas aptidões em prol dos outros irmãos? A expressão haverá prantos e ranger de dentes é uma metáfora. E significa que vamos nos sentir mal depois que analisarmos os nossos erros. E a nossa consciência irá nos mostrar que somos responsáveis e que necessitamos, então, corrigi-la. Por isso, o foco principal da parábola ser naquele que falhou, porque esse é que necessita de mais atenção, esse é que necessita de maior aprendizado, de mais experienciar para poder corrigir. O servo que recebeu o talento e enterrou representa todos nós. Todos nós, quando diante de uma situação onde sabemos o que devemos fazer, não fazemos. E, imediatamente, nos desesperamos. Porque muitas vezes conhecemos a atitude correta e nós ignoramos. Ou não fazemos por medo das consequências. Mas o medo, ele representa, antes de tudo, a visão que temos de nós mesmos, do mundo e do futuro. Para que exista o medo, esse sentimento que nos causa uma sensação desagradável, que nos desequilibra e perturba, é preciso analisarmos as coisas com base nas nossas próprias convicções e conceitos. E esse medo é baseado nas nossas crenças, nos nossos pensamentos, nas nossas formulações interiores, na educação que nós tivemos desde criança e da visão que temos a respeito de tudo, inclusive de nós mesmos. Muitas vezes nós nos deixamos dominar pelo medo e não utilizamos os nossos talentos por receio de ousar, receio de enfrentar os desafios, receio de errar, receio de observações que podem fazer acerca de nós. Mas o que importa? Se nós estamos aqui aprendendo, o que importa? O que alguém vai dizer, se nós acertamos ou se nós erramos. Nós temos que prestar contas dos nossos atos, é a nossa consciência, que representa a própria essência do Criador. Outras vezes,
nos deixamos dominar por uma sensação de incompetência, de que não somos capazes de fazer. E ficamos nos perguntando: será que eu consigo? Será que eu vou conseguir obter sucesso num trabalho, num concurso, na situação, na dificuldade, na enfermidade que eu estou vivendo? E muitas vezes, nessas indagações interiores, nós ficamos por medo a depender da opinião dos outros. E começamos a perguntar: você acha que eu deveria fazer isso? Você acha que minha atitude está certa? Você acha que eu vou conseguir o sucesso? O que importa, a atitude ou a decisão de cada um de nós será sempre só, consciente, embora estejamos rodeados por milhões de pessoas. Porque nós é que iremos responder pelas nossas próprias atitudes. Jesus nos ensina que não são os enfermos, não são os sãos, os bens, os saudáveis que necessitam de médicos, mas sim os doentes. E nós, nesse mundo de expiações e provas, somos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, ainda enfermos, necessitando de orientações, necessitando de esclarecimento, necessitando dos ensinamentos do Cristo para que possamos atingir a nossa felicidade, a nossa saúde espiritual. Assim, tudo aquilo que nós sabemos fazer, todas as nossas competências, todos os nossos preparos, se nós não aplicarmos em prol dos outros ou nosso, não iremos desenvolvê-los e eles poderão, muitas vezes, adoecer e apodrecer e não evoluir. Se refletirmos bem, que valor tem uma biblioteca fechada? Quando nós auxiliamos os nossos irmãos, mesmo no momento de dificuldade para nós ou para os outros, é um sinal de caridade, mostrando que a nossa consciência já está desperta para a vida maior. E temos também a plena certeza que somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos criaturas do mesmo Criador. Assim, queridos irmãos, esse momento de reflexão na situação em que nós nos encontramos é para pararmos e fazermos a seguinte pergunta para nós mesmos: no momento que eu me encontro, que eu estou vivendo, será que eu não sou capaz, ou será que eu não tenho um meio sequer de ajudar o outro? Será que o Criador não me deu um talento justamente para isso? Ou será que eu não desenvolvi já esse talento? E esse é o momento de eu pôr em prática? Observemos ao nosso redor, nos nossos lares, nas ruas, no trabalho, por onde passamos, nas grandes mídias e redes sociais, e nós concluiremos que nós temos talentos muito maiores que estão na inércia e podemos utilizar, empregar em prol de alguém que não possui o mesmo talento. Obrigado. Vamos encerrando este momento e façamos a nossa prece. Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade que nos concedeu neste momento. Temos fé,
e confiança nos teus ensinamentos, quando o Senhor nos diz: vinde a mim, todos vós que sofreis, que serão consolados. Aqui estamos, espíritos enfermos da alma, que sofremos, e te pedimos: estende as tuas mãos sobre nós, sobre a nossa família, sobre a humanidade, neste momento em que passamos. E que, acima de tudo, Senhor, confiamos em Ti, porque és o governador deste planeta, que disseste que nenhuma das tuas ovelhas ficará perdida. Acreditamos, confiamos e temos a fé raciocinada que isso tudo que estamos vivendo passa e passará. E que assim seja.